Cultura. Bruninho, por que você acha que pode cair cultura? Novamente, um debate que o Senado está fazendo há algum tempo, alguns anos, tá? Especificamente, cultura regional aparece muito nos debates do Senado Federal, cultura regional. Obviamente, isso também abarca cultura local. Há um debate também sobre folclore. Há também um debate sobre um sistema nacional de cultura, que aí claramente é para incentivar tanto a produção cultural quanto o consumo de cultura e não só isso, mas também valorizar a cultura enquanto forma de negócio, tá? Então, esse Sistema Nacional de Cultura, muito ligado a questões de incentivos, legislação mais robusta para dar conta disso, que obviamente vai conseguir destinar mais verbas para também, obviamente, mais ações e, portanto, configurando mais políticas públicas eficientes. Políticas públicas eficientes, tanto na produção de cultura quanto no consumo, tá? Beleza, Bruninho. Então, qual seria o caminho do debate sobre cultura? Seria esse aqui, que eu já listei para vocês, mas é óbvio que especificamente a gente vai levar para outros caminhos, tá? Desses todos aqui, eu fico muito com a questão da cultura regional e, como exemplo, folclore, ou o próprio tema do folclore como um tema possível para o Enem, tá? Vamos pensar, a primeira coisinha é mais da história, tá? Mais de humanas. O tripé do debate sobre cultura para o 30 linhas, tá? Tripé do debate sobre cultura. História. 2, memória. E 3, identidade. Vamos lá. A história do povo, a memória de um povo e a identidade de um povo. Bruninho, mas é sobre o povo ou sobre a cultura? A cultura é intrínseca ao povo. Não existe povo sem cultura. Tu pode não gostar da cultura daquele povo, mas não existe povo sem cultura. Então, a cultura é intrínseca ao homem. Se você, por exemplo, não valoriza uma determinada cultura, você não está valorizando o próprio homem. Então vamos lá, olha o debate, tá? A cultura é um aspecto intrínseco ao homem, sendo, portanto, falei sobre esse gerúndio seguido de conectivo de consequência ou de conclusão, não falei? Falei na aula de hoje, tá? Na aula da manhã. A aula da manhã foi bizarramente absurda. Porque assim, o que eu pensei aconteceu muito melhor. Fizemos uma puta revisão das competências, depois eu fui para as oficinas de gramática, crase e vírgula, depois coesão textual com relação a conectivos. A gente analisou textos de 2014, 2018, 2023. Meu irmão, foi foda pra caralho. Muitos tópicos cobertos. Eu com certeza vou usar essa aula no próximo ano para as turmas da turma Light
e turma fest. Provavelmente eu vou usar. Ficou muito bom mesmo. Sendo, portanto, impossível dissociar um do outro. Ou desassociar, né? É dissociar ou desassociar? Desassociar, né? Tirar a associação de um com o outro. Dissociar É o quê? É o quê, mano? é outra coisa. Tá. Sendo, portanto, impossível desassociar um do outro. Eu estou falando um do outro, tudo no masculino, porque eu estou falando de aspecto, né? Então já não é mais sobre cultura. Intrínseco ao homem, sendo, portanto, impossível desassociar um do outro. Aí, olha a nossa análise. A gente vai partir desse pressuposto aqui para concluir. Logo, valorizar a cultura de um povo significa valorizar o próprio povo. Então, bota aqui, ó. Logo, valorizar a cultura de um dado povo significa valorizar o próprio povo. Eu estou fazendo esse preâmbulozinho antes para mostrar a vocês que o debate sobre cultura é muito do campo de humanas, pô. Certo? Então eu vou fazer bem bonitinho aqui. Olha como tá organizadinho, tá vendo? Cultura é uma grande aposta, velho. Grande aposta para esse ano, tá? Posso errar feio isso aqui. Posso errar feio, mas debate sobre patrimônio, arte, sobre história, memória, identidade, velho, isso é muito importante. Faz tempo que não cai, tá ligado? Faz tempo que não cai. Seria muito interessante que caísse. Resgatar a memória para que se construa identidades. Ó, olha o debate aqui, tá? Juntando esses dois. É essencial para uma maior valorização cultural que se resgatem memórias para que seja possível, para que seja possível construir identidades. A memória de um povo vai auxiliar na construção da sua identidade. Pensa isso, por exemplo, numa perspectiva da criança. A criança entendendo o seu passado, entendendo exatamente o que ela é, ao que ela pertence, de onde ela veio, para onde ela vai. A construção dessa identidade dela é muito mais efetiva, concorda? E aí, por exemplo, uma intervenção interessante para cá é o letramento cultural. Letramento cultural. Todo esse debate que a gente fez até agora tem a ver com letramento cultural, beleza?
Letramento, basicamente, é sobre práticas sociais que envolvam o fenômeno cultural. E o que seria uma prática social da cultura? É realmente entender na prática o que significa você ser preto, ou indígena, ou branco, ou amarelo, verde. É isso aqui. E a ideia da identidade é o sentimento de pertencimento. Pertencimento. Aquele senso de comunidade, entendeu? Senso de coletividade e comunidade. Senso de coletividade, comunidade. Vamos lá. Já comecei aqui a criar um caminho bom para vocês, tá? Bom, agora eu vou especificar para que eu espero. Deixa eu ver algumas coisas aqui, tá? Se cair cultura, eu choro. Pô, eu também, velho. Vou achar lindo demais, velho. Pode usar tropicalismo como repertório? Pode sim. Pode aparecer patrimônio? Pode sim. Cultura periférica, favela, exatamente. Pereira, Bruninho, esse conceito de desvalorização da cultura daria para usar a Revolução Industrial ou McDonaldização da sociedade? Sim, McDonaldização com certeza. Porque tem a visão de cultura como mercadoria de produção em massa. Exato. Além de Marx, pela hipervalorização do capital, que daí quebra a visão de cultura como algo histórico e emocional para algo comercial e apático. Perfeita análise, Pereira, perfeita análise. Tá, então vamos lá. Olha o caminho que os nossos dois alunos fizeram, tanto a Maria Clara Pereira quanto o Matheus Galdino. Esses dois caminhos são muito importantes. Se alguma cultura não é valorizada, sempre vai existir alguma que é mais... Desculpa. Se alguma cultura não é valorizada, isso tem a ver, como eu falei anteriormente, com o próprio fato da população não ser valorizada, certo? Beleza. Então, pensa comigo. Quais culturas no Brasil são desvalorizadas? Quais culturas sofrem mais com a desvalorização? Lembrando de novo que eu estou usando aqui a nossa técnica OPQ na parte do P, não, na parte do Q, que é quem sofre mais. Quais culturas sofrem mais com a desvalorização? Antes de pensar em quais culturas sofrem mais com a desvalorização, seria interessante pensar outra pergunta. Deixa eu ver, viu? Ai, meu Deus, passou pela cabeça. Nossa, sabe quando uma coisa vem assim, aí tu não pegou, ela escapou pra caralho. Tá, eu vou listar logo aqui, depois eu vejo se dá pra fazer algum caminho. Quais culturas sofrem mais? 1. Culturas regionais, culturas locais e regionais. E essas culturas locais e regionais sofrem mais por uma questão de hipervalorização de culturas globais. Tem um repertório massa para vocês aqui. Repertório é o Peter Burke. Quem fez a nossa revisão? Conhece ele?
do debate que eu fiz. Ele é um historiador britânico. Historiador britânico. E ele aborda a questão do hibridismo. O hibridismo cultural. Vamos lá. Tem alguém aqui que é bom em biologia? Quem é bom em biologia sabe que hibridismo tem a ver com cruzamento entre espécies. Aqui no caso não vai ser espécies, vai ser o cruzamento entre culturas. O que possibilitou esse cruzamento, de acordo com o Peter Burke? Esse cruzamento entre culturas foi possível devido à globalização planetária. Então vamos lá. Fenômeno possível, fenômeno possibilitado pela globalização ou possibilitado devido a, né? Pode ser devido a também. Fenômeno possibilitado pela globalização planetária. Como assim, Bruninho? A ideia de aldeia global, entendeu? A tecnologia uniu os povos, né? Entre aspas, né? Uniu entre aspas, né? Porque tem uma galera que não teve acesso à tecnologia e está excluída do mundo agora. Mas a globalização possibilitou que o mundo fosse uma aldeia só, na teoria, né? Aldeia global, mas na prática também, não só na teoria, mas na prática também, porque acaba acontecendo isso no que exatamente a gente está falando aqui de cultura, né? Eu tenho, então, um cruzamento entre culturas, e esse fenômeno foi possibilitado pela globalização planetária, que agora vive uma aldeia global. Então, a tendência é que essa cultura também seja global, que essa cultura seja globalizada. Por isso que eu coloquei aqui culturas globais ou culturas globalizadas. Pode até mudar aqui, galera. Em vez de colocar culturas globais, coloca culturas globalizadas, que passam pelo processo de globalização, entendeu? Fica muito mais claro assim, né? Se você usar o adjetivo dessa forma. Culturas globalizadas. Pronto, aí bateu a informação, ó, tá vendo? Vai ficar bom pra caralho. Só qual o problema que o Peter Burke vê nisso tudo? Ó, qual é o problema nisso tudo? Qual é o problema nisso tudo? O problema é que, como esse cruzamento entre culturas vai privilegiar culturas globalizadas, vai haver apagamento de culturas locais e regionais. Apagamento de culturas locais e regionais. Aí, pô, pensa comigo. Olha um apagamento aqui que é real pra caralho. Que tem a ver com cultura local e regional. Folclore. Exemplo, folclore. Oxe, menino, o Saci tá vivíssimo aí. Saci é top. Não, pô, você tá pensando só no Saci, né? Eu tô pensando, por exemplo, em folguedos carnavalescos. Eu tô pensando em outras coisas, pô. Não tô pensando só no Saci. Saci é o básico, né? Saci é sítio do Pica-Pau Amarelo, pô. Entendeu? O folclore, pra você ter ideia, perde para o Halloween. Como assim, Bruninho? Nem todo mundo sabia disso quando eu falei na aula, mas existe um dia do Saci. Dia do Saci, que é o dia 30, quando é o Halloween? 31 de outubro?
31 de outubro, para celebrar as nossas entidades, né? As nossas bruxas, que no caso não são bruxas, são entidades sobrenaturais, como Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, etc. O dia de Saci, então, é uma forma de dar visibilidade de reconhecer a importância, então, reconhecimento, respeito às culturas locais e regionais, e principalmente dos povos indígenas, tá? Respeito às culturas tradicionais dos povos tradicionais, respeito à cultura de povos tradicionais, ribeirinhos, ciganos, indígenas, quilombolas, etc., e que vai culminar em uma maior valorização, não só dessas culturas, mas também das pessoas que produzem essa cultura. Mas vamos lá. O dia do Saci perde para o Halloween, pô. Tristemente, lamentavelmente, essa data foi pensada estrategicamente para combater, em certa medida, a, aspas, americanização fecha aspas, da cultura brasileira, da cultura no Brasil. Olha aí, estrategicamente a galera pensou, velho, vamos criar um dia para a gente conseguir combater essa americanização da cultura no Brasil, pô. A gente está consumindo muito cultura norte-americana, pô. Estamos consumindo muito cultura dos Estados Unidos, pô. É filme, é música, é folclore. Porra, a gente tem o nosso próprio folclore, a gente não precisa consumir o folclore dos outros. Então, o Dia de Saci é um exemplo claro, mesmo que não caia folclore, mesmo que esse não seja o debate, ele é importantíssimo para você debater sobre essa globalização planetária e como essa globalização planetária pode influenciar no apagamento de culturas regionais ou locais. E isso se estende para vários outros problemas, tá? Não precisa ser só para folclore, mas culturas locais e regionais de uma forma geral. A Maria Clara Pereira falou sobre a McDonaldização. É a mesma coisa, pô. A McDonaldização é a ideia de que eu vou privilegiar a cultura que pode ser massificada. Eu vou privilegiar a cultura, aquela cultura que vai conseguir gerar mais lucro porque vai ser mais fácil de vender. Que é uma visão extremamente capitalista da sociedade, concorda? O que vai vender mais, meus amores? Dia do Saci ou Halloween? Halloween, caralho. Olha os produtos culturais que estão envolvidos com Halloween. É gibi, é livro, filme, série. Tem muito mais produtos culturais envolvidos com o Halloween do que com o Dia do Saci. Dia do Saci, basicamente, para a gente, Saci, tá? A imagem aí de folclore de Saci. Basicamente ficou no ensino fundamental, na escola, pô. Um debate eficaz foi na escola. Depois da escola, muito pouco. Então, aqui, outros debates de repertórios que poderiam ser nessa mesma pegada, tá? Nessa mesma pegada, vou listar aqui para vocês, tá?
Vamos lá. Outros repertórios. Outros repertórios. Escola de Frankfurt. E aí, com relação à Escola de Frankfurt, seria a questão da massificação cultural, massificação e mercantilização da cultura. Karl Marx, com a ideia de que o lucro está acima de tudo. Então, eu não me preocupo em, por exemplo, valorizar outras culturas. A ideia é o lucro, é o interesse mercadológico, interesse lucrativo do mercado. Quando eu falo mercado, aqui é o mercado do entretenimento, filme, série, literatura, essas coisas assim. A Maria Clara Pereira falou da McDonaldização, George Ritzer. McDonaldização da sociedade. E a ideia da McDonaldização é justamente a metáfora do McDonald's, é isso mesmo. McDonald's. E qual é a ideia do McDonald's? É rápido, é padronizado, se é padronizado é homogêneo, não existe muita diferença entre um ou outro, ou nenhuma diferença. Isso para facilitar a venda, então o lucro. Aí uma cultura regional já foge desse aqui, né? Desse critério de padronização. Uma cultura não vai ser uma cultura local ou regional, não vai ser homogênea, não vai ser padronizada. Então já vai ser mais difícil de vender e, portanto, mais difícil de lucrar. Muito boa também essa ideia, tá? O interessante é que o Peter Burke, ele consegue juntar todas essas ideias dos outros 3 repertórios num repertório só, entendeu? Por isso que eu trouxe ele para vocês. Mas esses outros 3 aqui são foda pra caralho também. Tá, aí deixa eu jogar aqui uma parada para vocês agora. Vamos testar. Vamos testar aquela coisa que eu falei sobre a versatilidade das ideias. Se eu não falei sobre isso até então, mas se aparecesse lá no dia 3 de novembro na prova, se aparecesse, por exemplo, o estigma associado a culturas periféricas, se aparecesse, por exemplo, o estigma associado ao grafite, se aparecesse, por exemplo, um debate sobre culturas na periferia, culturas marginalizadas, se aparecesse manifestações culturais que envolvem a cultura periférica, vocês acham que dava para fazer o mesmo debate, sim ou não?
Vamos lá. Eu acho que o argumento sobre a valorização do povo ou de sua cultura e que um está associado ao outro, eu acho que esse argumento dá muito, muito bem. A ideia também de história, memória e identidade, foda pra caralho. Esses argumentos do início da aula, eles são imprescindíveis. Você realmente tem que fazer, tá? Mas, por exemplo, quando vai para a cultura periférica, o debate é muito sobre o preconceito enraizado contra a população pobre e preta. A questão de periferia, culturas periféricas, é uma criação recente da sociedade, concorda? É um fenômeno recente das cidades brasileiras. O que marca a periferia como um lugar de criminalidade e de indolência, que seria vagabundagem, é justamente o racismo e a aporofobia. Liga-se à periferia estigmas associados, né? Associa-se à periferia os estigmas de criminalidade, violência e de indolência, devido a um preconceito anterior contra pobres e pretos. Então, esse debate, se for para a cultura periférica, já é outra história, beleza? Mas, inicialmente, você pode fazer o que eu falei antes. Mas, especificamente, vai ter que envolver racismo e aporofobia. Lógico que não só isso, mas estou dizendo o que eu acho que é interessante devido à prova do Enem já ter cobrado isso de vocês, entendeu? Culturas periféricas. Vamos lá. O Enem já cobrou 2 vezes questões ligadas a racismo. Por que não poderia cobrar uma terceira vez, entendeu? Por que não cobrar uma terceira vez? Algo ligado a racismo. É super possível, pô. Já cobrou 2 vezes, pô. Para cobrar a terceira, velho, é só querer, pô. Então vamos lá. A questão de periferia no Brasil. A questão envolve, de cara, já digo isso, tá? A questão envolve racismo e aporofobia. Ok? Pronto. Fechou isso? Entendemos isso? A gente já está meio caminho andado. Então, tudo que a periferia vai sofrer de estigma decorre e tem origem, deriva, da aporofobia, que é o desprezo contra a pessoa pobre ou contexto de pobreza, e racismo, que tem a ver com raça. Pessoas pretas, indígenas. A periferia é vista como, a periferia é vista como. Quando eu falo isso aqui, parece que eu estou generalizando, e eu estou realmente. Então, é preciso ter muito cuidado na sua redação. Nesse momento, tu não vai falar a periferia é vista como, porque parece que todo mundo vê desse jeito. Então, para uma parcela da sociedade, a periferia é vista como, beleza? Então, acrescenta isso, por favor, no seu texto, para deixar ele mais honesto. Para uma parcela da sociedade, a periferia é vista como um espaço de violência, criminalidade e indolência. Indolência aqui é para a gente não usar a palavra vagabundagem, certo? Vagabundagem. Mas significa isso. Todos esses são estigmas
criados pela sociedade. Obviamente, a periferia não é só isso. Estigmas associados à periferia. Aí, esse preconceito da sociedade, ou do imaginário coletivo da sociedade sobre periferia, vai influenciar nas políticas públicas de cultura, certo? Esse preconceito influenciará na tomada de decisões, nas tomadas de decisão, nas tomadas de decisão de governos acerca de políticas públicas de valorização. Acerca de políticas públicas de valorização de manifestações culturais periféricas. De manifestações culturais periféricas. Não é isso? Não é não? Aí vamos lá. Exemplos de manifestações periféricas. Música, samba, funk, capoeira, grafite, que eu acho que na verdade é com 2 Fs, né? Uma escrita meio louca aqui, né? Como é que escreve grafite? Com 2 Fs? Inclusive tem informação muito foda sobre o grafite, tá? Recente, e por isso chama muita atenção. O grafite passou a ser considerado uma manifestação cultural para o Estado brasileiro. Em 2024, quentíssima essa informação, tá? Passou a ser considerado, antes não era considerado manifestação cultural, oficialmente não. Para o mundo sempre foi, né? Mas para o governo brasileiro não. Passou a ser considerado o grafite, né? Passou a ser considerado uma manifestação cultural. Manifestação cultural. Nesse momento, então, você tem a legitimidade, você tem o Estado brasileiro dizendo para toda a população: nós acreditamos que essa forma de arte da periferia é legítima. Então, ao considerar que é uma manifestação cultural, isso traz legitimidade à cultura praticada, legitimidade ao grafite, entendeu? Então, grafite é coisa de vagabundo. Não, velho, é uma manifestação cultural. É coisa de criminoso. Não, é uma manifestação cultural. É coisa de quem é, sei lá o que. Não, não é. É uma manifestação cultural. Deixe o seu racismo de lado, irmão. Passa um spray no seu racismo. Aí é foda. Esse debate é absurdo. Para mim, o debate bom ou é sobre folclore ou é sobre
cultura periférica. Seria lindo demais. Se não for um desses dois, é melhor cobrar literatura. Aí, para mim, literatura é o tema mais foda de hoje. Mais foda. Sem nem pensar duas vezes. Que também envolve cultura, né? Também envolve. Aí, por exemplo, aqui, ó. O samba, o funk, a capoeira, historicamente vivem tendo que se defender sobre a sua legitimidade. No Brasil existe uma lei, um projeto de lei não, um projeto de lei, ou seja, a sociedade quer fazer isso. Existe um projeto de lei com mais de 20 mil assinaturas para proibir o funk no Brasil. Pra você ter ideia da bizarrice que é o Brasil. O samba, por exemplo, já foi proibido, capoeira já foi proibida. Não, o samba nunca foi proibido, acho que oficialmente, mas ele era visto como uma coisa de criminalidade, violência, indolência, vagabundagem de uma forma geral. Tanto é que o Brasil cria, logo após a abolição da escravidão, uma lei que é Lei da Vadiagem, que é justamente sobre essa ideia de vagabundagem, né? Vadiagem é uma palavra melhor do que vagabundagem. Deixa eu ver aqui. Vadiagem. E aí, vamos lá. Por que se criou essa lei da vadiagem? Porque era necessário manter o controle dessa sociedade especificamente, dessa parcela populacional. Que parcela populacional especificamente? Preta. Pobre. Véi, vai e volta para o mesmo lugar, tá vendo? Eu fui para a lei da vadiagem. Lei da vadiagem, pós-abolição da escravidão. E volta para o debate que a gente já colocou logo no início. É um caso de racismo e aporofobia. Breu, acabou, fim de papo. Pau. Certo, meus amores? Debate sobre cultura também nas cabeças, tá? Nas cabeças. Olha isso aqui, velho. Meu irmão, olha isso aqui. Aposta de cultura. Toma esse tripézinho, ó. Tripé do debate sobre cultura. Vral. Letramento cultural. Quais culturas sofrem mais? Drey. Peter Burke. Olha, dia do Saci. Toma, americanização, ó. Prau, aí vai aqui, ó, outros repertórios. Culturas periféricas. Toma esse debate sobre racismo. Absurdo, pô. Absurdo. É isso. Para mim, é isso, tá? Cultura, se cair diferente disso, eu fico maluco.